Muito bem. Voltei, Magel. Deixa eu puxar aqui, ó, meu Mengão. Bem, gente, vamos lá. Vamos tentar concluir o mais rápido possível esse panorama geral agora das ideias, das correntes filosóficas, da questão da ciência no século XIX, né? Vamos começar por algo que é extremamente ruim, né? Algo que é terrível. Você consegue imaginar cientistas que defendem que existem raças superiores e inferiores? Que existem seres humanos que merecem a vida e outros que não? Que existem grupos étnicos superiores e grupos étnicos inferiores? Muito bem. A eugenia é basicamente isso. É um movimento social e científico que surge no século XIX, que vai vir com essa ideia que a genética poderia resolver os problemas sociais e econômicos de uma maneira muito simples, melhorando a raça humana através da separação entre seres humanos com características positivas e seres humanos com características negativas. Aqueles que são considerados positivos, esses vão ser estimulados à procriação, para gerarem gerações futuras cada vez melhores, como se fosse uma linhagem de cavalo, de boi, né? Agora, aqueles que fossem considerados inferiores, aí não. Aí esse pessoal não vai ter o direito de se reproduzir, não. A eugenia positiva vai ser aquela ligada aos superiores, a quem pode procriar. E nós vamos chamar de eugenia negativa, né? Esse outro ramo que vai dizer, ó, você não pode, você não pode, você não pode. Né? Você sabe onde isso vai terminar, né? A eugenia vai ser a base do pensamento de exclusão do movimento nazista na primeira metade do século XX. Parecia que tinha ido para o saco ao final da Segunda Guerra, né? Mas a gente vê a emergência de movimentos neonazistas no mundo inteiro nos dias de hoje, né? Que é um absurdo. Outra ideia que surge no século XIX, e aí no campo da filosofia, e eu particularmente gosto muito, é a questão da filosofia da vontade ligada ao filósofo Schopenhauer. O Schopenhauer era muito pessimista. Ele dizia que nós, seres humanos, somos escravos dos nossos desejos. Nós temos vontade de ter algo. Por exemplo, você. Sim, você aí, que quer um iPhone 15 Pro Max. Você, 512 GB de armazenamento. Sabe o que vai acontecer na hora que você tiver esse iPhone? Você vai começar a achar que não era bem isso que você queria, porque afinal, já tem o iPhone 16. Aí você vai começar a considerar, eu cometi um erro. Eu podia ter esperado mais um pouquinho, comprado o 16 ao invés de comprar o 15 Pro. Eu errei. Para o Schopenhauer, a nossa vida é movida, né, por essas duas forças, a vontade e o erro. Né? Cada vida individual para ele é uma tragédia insignificante que termina numa morte inevitável. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Eu vou morrer. Isso é inevitável. E para ele, a nossa vida é uma tragédia.
Schopenhauer era muito doido, né? Outra corrente que surge no século XIX é o chamado pragmatismo. Ela vem dos Estados Unidos, ligada a dois filósofos, né? O Charles Sanders e o William James. E para eles é simples: como eu valido uma doutrina científica? Ela teve um bom êxito? A doutrina lançada atendeu a expectativa? Então ela é válida. Ah, ela não atendeu, então ela não vale nada. Eu estou sendo pragmático. Tem muita gente pragmática até hoje em dia, né? Não. O irracionalismo também vai surgir no século XIX. Aí você vai falar irracionalismo? Porque tem o racionalismo, você já conhece, e o irracionalismo, né, que diz que qualquer teoria, né, ou atitude intelectual desvaloriza o papel da razão, né? O irracionalismo, ele pensa nos instintos, na intuição, na fé, né? Para de ser racional, rapaz. Para de ficar pensando. E se for assim, se for assado, se eu fizer isso, vai acontecer. Não! Mete o pé na porta, vai embora. Siga esse seu instinto animal. Né? Para os irracionalistas, o mundo não tinha uma estrutura racional, não tinha sentido, não tinha propósito, né? Para eles, a razão era incapaz de permitir que a gente apreendesse o universo sem distorção. Aquilo que você entende como mundo, como universo, como realidade palpável, material, isso, velho, é mentira, isso é uma distorção. Então, para de tentar ser racional. Vai na fé. Vai na fé. Vai. Não tinha uma novela que tinha uma musiquinha assim? Então. O irracionalismo é muito doido. Tem um cara que eu gosto muito mesmo, não? Embora em história ele seja desprezível, mas é que ele criou uma coisa do cacete. Imagina alguém poder chegar e falar assim: você é aquele cara que criou aquela ciência. Pensa bem o que estava acontecendo no mundo europeu no início do século XX. As transformações que vêm com a Revolução Industrial. De repente surge a classe operária. As cidades passam por um processo de crescimento desordenado, surgem cortiços, pardieiros, muquifos, cafofos, aquela gente pobre, faminta, magra, desprezível, fedorenta, incomodando todo mundo que era rico, que era bacana. Essa mudança chocou muita gente. Muita gente estava sem entender o que estava acontecendo. Entre eles um francês, chamado Auguste Comte. O Comte resolve, então, tentar entender essa nova sociedade que está surgindo, criando leis que explicassem a sociedade. Da mesma forma que existem as leis que explicam a física e seus fenômenos. Newton não criou um monte de lei? A toda ação corresponde a uma reação de igual força e intensidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado? Comte vai tentar enquadrar a sociedade em leis. Ele vai chamar essa criação dele de física social. Só que um seguidor dele, francês também, lá na frente, vai acabar dando um novo nome para isso. Um tal de Émile Durkheim, que vai chamar isso de sociologia. Durkheim, inclusive, foi o primeiro professor de sociologia do mundo, né? E para o Comte, a ideia central dele é o seguinte: o ser humano, na sua evolução, passou por 3 estados diferentes. É a famosa teoria dos 3 estados do Comte.
O primeiro, o estado teológico, o segundo, o estado metafísico, o terceiro, o estado positivo. O que seria o estado teológico? O ser humano ainda é totalmente ignorante. Ele explica tudo o que acontece, né, através da fé, né? Isso foram os deuses que fizeram, né? Isso é coisa da divindade. O estado teológico tem 3 níveis: o fetichismo, onde o ser humano adora esses elementos da natureza; o politeísmo, onde tem um monte de Deus que governa, cada um no seu canto; e o monoteísmo, onde tem um Deus só que é responsável por tudo. Então, o primeiro estado, o estado teológico. O segundo, o estado metafísico. A razão começa a ser valorizada e começa a se contrapor à fé. E, finalmente, o estado positivo, onde a ciência explica tudo. Não há explicação para nada fora da razão científica. O positivismo fez um sucesso danado, por exemplo, no Brasil. Né? O positivismo está até na nossa bandeira, né? Está lá o lema Ordem e Progresso. Né? É legal também. Tem um outro cara que o Magela pode te explicar bem melhor do que eu, um inglês que navegou pelo mundo afora, inclusive esteve no Brasil. Espera aí que eu vou limpar meu óculos aqui, está sujo pra caramba. Não estou conseguindo nem me ver. O que é uma certa vantagem, né? Já que eu sou feio pra caramba. Mas minha mãe, que Deus a tenha, dizia que eu era lindo. Minha esposa também fala que eu sou bonito. Então, melhorou muito. Jesus do céu. Tem uma sujeirinha aqui ainda. Esse cara navegou o mundo inteiro, teve no Brasil, teve nas Ilhas Galápagos. Já dei um spoiler. Ele viajou num navio chamado Beagle, né? Esse cara, você conhece bem, mas ela já deve ter te falado dele. Um tal de Charles Darwin. Você conhece Charles Darwin? Então, o Darwin, né, ele vai criar uma teoria que você conhece como seleção natural, né? A evolução das espécies. Né? Como é que as espécies evoluem? De geração em geração, características positivas se repetem e se aprimoram, e características negativas vão desaparecendo com o tempo, né? Olha, isso é uma loucura, né? Darwin é fenomenal. Darwin é fenomenal. Ele explica como nós chegamos até os dias de hoje, né? Não só nós, seres humanos, mas as espécies como um todo, né? O livro dele, A Origem das Espécies, se não me falha a memória, mas ela pode me ajudar, 1859, né? É uma obra atemporal. Daqui a 30 milhões de anos, se o mundo ainda existir, a gente vai estar falando de Charles Darwin, né? Mas essa ideia do Darwin, né, ela vai ser aplicada à sociedade. E aí vai vir o tal do darwinismo social. Né? E o que é o darwinismo social? Da mesma maneira que na natureza os mais aptos, os mais fortes sobrevivem e os outros perecem, o que eles vão dizer na segunda metade do século XIX? Que as sociedades também eram assim. As sociedades mais aptas, mais fortes sobreviviam e as demais caíam no esquecimento, eram dominadas, arrasadas. Isso vai justificar, por exemplo, a dominação europeia sobre a África e a Ásia. Beleza? Espero ter dado a vocês um panorama, ainda insignificante, mas é mais para instigar a tua curiosidade mesmo, né? Você correr atrás, meu filho. Você correr atrás. Aprender é bom pra caramba. Espero que eu tenha ajudado vocês também neste momento. Depois vai vir mais. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Magela, meu irmão, saudade danada de você, velho.
Não sei se você ainda está comendo aquele x-tudo que a gente comia lá, mas quando eu for aí em Barbacena, eu quero ir lá com você. E sem milho, não esqueci não. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.